Pelo contrário, né? Quanto mais palavra, mais nós nos fortalecemos. Mateus 28. Desde já eu peço que desligue o teu celular ou coloque no silencioso. Somente quem vai filmar, faça uso do celular. Diz assim a palavra do Senhor: e no fim do sábado, quando já é o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Ide, pois, imediatamente e dizei ao seu discípulo que ele já ressuscitou. Bora, convida, gente. Versículo 7. Ide, pois, imediatamente e dizei aos discípulos que ele já ressuscitou. Coloca a tua Bíblia e aplaude. Ressuscitou. Igreja, preste atenção. Não há fé verdadeira se Cristo não ressuscitou. Não há evangelho se Cristo não ressuscitou. Não há Pentecostes se Cristo não ressuscitou. Não há avivamento de maneira nenhuma se Cristo não ressuscitou. Não tem como haver se Cristo não ressuscitou. Foi o fato de Cristo ter ressuscitado que nos dá a certeza de que a morte, ela foi vencida. Justamente a morte foi vencida quando Cristo ressuscitou. Aleluia. Todos morreram daquela época, líderes religiosos, todos vão morrer. Amém. Somente Buda morreu, não ressuscitou. Maomé morreu, não ressuscitou. Mas o único que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, ele se chama Jesus. Então é motivo, nós temos a motivação essa noite, igreja, de estarmos sorrindo, independente das circunstâncias. Nós necessitamos sim, precisamos sim estar sorrindo, precisamos estar felizes. Por quê? Porque nós somos pessoas privilegiadas. O preço já foi pago. Hoje nós somos livres para adorar esse Deus. Então não fica calado no teu lugar. Dá glória a Deus e aleluia, porque a glória sobe e ela desce. E quando ela desce, ela te alcança. E ela te cura. E ela liberta. Então, igreja, foi o fato de Cristo ter ressuscitado que nos dá a certeza de que a morte foi vencida. A morte foi vencida porque o pecado foi vencido, tá? Só se pode vencer a morte se o pecado for vencido. Amém, igreja? Aí nós vamos na carta de Paulo, que ele escreve a Coríntios, aos irmãos lá de Coríntios, e é o seguinte, no capítulo 15, versículo 55, ele diz: tragada foi a morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Aleluia. Ele ressuscitou, igreja. Romanos capítulo 5, novamente Paulo falando aos irmãos de Roma. Paulo diz que por causa do pecado,
a morte entrou no mundo. Só que eu não posso esquecer que Jesus, ele venceu o pecado e ele venceu a morte. E ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele nos faz pessoas não só vitoriosas, mas mais do que vitoriosas. Ele diz: em Cristo Jesus nós não somos vencedores, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Aleluia. Aplaude a ele, igreja. Jesus venceu o pecado e automaticamente ele venceu a morte. E é nessa vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte que a nossa esperança está firmada. Você está entendendo, igreja? Igreja, olha para cá, você está entendendo? A nossa esperança está firmada nisso. Jesus, a nossa vitória está firmada nisso. Jesus venceu a morte. E a nossa esperança está justamente firmada nisso. Qual a esperança, pastora? Se eu cair em pecado, o Espírito me concede a graça do arrependimento, me fazendo confiar na morte de Cristo, que ele morreu e ele ressuscitou. Então o pecado, ele já não tem mais domínio sobre a minha vida. Eu peco se eu quiser, eu caio se eu quiser. Se eu ficar na torre da vigilância, com certeza o Espírito Santo é aquele que me fortalece. O Espírito Santo é aquele que me toma pelas mãos e diz: não, fica assim, olha, levanta a tua cabeça, eu estou contigo. Ele fez a promessa, quando ele ressuscita, ele diz: olha, vão, ide por todo mundo e pregar o evangelho. E quando ele ressuscita, ele já ressuscita dando ordem. Já não é mais aquele Jesus que foi humilhado, que padeceu. Agora é diferente, ele ressuscitou, ele está com a chave do inferno, porque a chave nunca foi do inferno, né? Nunca foi do diabo. A chave da vida, da morte, pertence ao Senhor Jesus, e essa chave nunca saiu da mão dele. A chave está na mão do Senhor Jesus. Então quando ele ressuscita, ele traz para nós esperança de vida eterna, de vitória, que o cristão vai caminhar de vitória em vitória, de vitória em vitória, de vitória em vitória, de vitória em vitória. Então nós temos sim motivações, sim. Para quê, pastora? Para vivermos felizes. Aleluia a Deus. Grandes são os desafios na minha vida e na tua vida. Grandes são os desafios. Mas é muito fácil eu louvar e adorar esse Jesus que ressuscitou quando eu estou bem na foto. Mas o Espírito Santo, ele quer que eu manifeste a fé, a coragem, essa ousadia de fazer a obra de cabeça erguida firme quando está tudo dando errado, igreja. Porque aquilo que eu penso que é para minha morte, que é o mal para mim, não é. O Senhor está dizendo: isso não é um sofrimento para a tua vida. Aquilo que para ti parece sofrimento, para mim eu quero dizer que é um treinamento. Eu estou te treinando para te fazer uma mulher mais forte, um homem mais forte, um homem vencedor, uma mulher vencedora, porque em Cristo ele já prometeu, ele já disse. Então quando ele ressuscita, ele traz para nós sim a vitória. Aplaude a ele. Aleluia, aleluia. Acho que Jesus fica até rindo de nós. Desistimos assim por pouca coisa, por besteira. Eu entendo que o meu filho, antes de passar para o Senhor, ele dizia: mãe, principiante. Crente que qualquer coisa, larga o carro, deixa o trabalho, desvia, né? Não quero mais ser crente, eu vou me embora. Não faça isso. Jesus ressuscitou. Pastora, mas eu estou desanimado. Não te preocupa, Jesus é aquele que garante a vitória, é aquele que dá ânimo, aquele que já não tem. Ele dá força naquele que já não tem mais força. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. O teu clamor não cai no chão, não. O teu clamor, Deus, Ele ouve. Ele não é surdo. Ele está dizendo essa noite para ti aquilo que eu falei de manhã. Olha, tem uma coisa que eu acho bonito no diabo, sabe o que é, igreja? A perseverança. Tu desiste do cargo, tu desiste de Jesus, tu desiste da igreja, tu desiste de muitas coisas, igreja. Mas Satanás, ele não desiste de acabar com a tua vida, com a tua família. Ele é perseverante. Então, igreja, toma essa noite para ti esse conselho, que assim como Satanás, ele é perseverante, tu precisa
que for até o fim. Eu costumo dizer, e de manhã eu falei isso, né, igreja? Aleluia. O reino de Deus, ele é tomado por força. Aleluia. Covarde não vai entrar no céu. Medroso não vai, igreja. Sabe por quê? Só vai entrar quem é valente. Só vai entrar quem é corajoso. Quem é doidão. Porque para servir Jesus tem que ser doido. Porque todos os dias Satanás te peita, né? Satanás apresenta pratos diante de você. Não é verdade? Satanás, ele faz de tudo para te tirar da presença. Sabe qual é a arma que Satanás usa? Não, pastora, Satanás coloca mulher no meu caminho. Satanás coloca droga no meu caminho. Satanás coloca vício no meu caminho. Eu vou te dizer uma coisa pela experiência própria, igreja. Eu não tenho só 18 anos pastoreando, não. Eu pastoreio há muitos anos pela família toda. Toda a família praticamente aceitaram Jesus comigo. E toda a minha família, sobrinhos, primos, tios, irmãos, tudo chegaram, passaram por aqui praticamente nas minhas mãos. E eu tenho experiência para te dizer: ei, não é a droga. Não. Ah, foi uma mulher. Não. Se tem uma arma, igreja, que Satanás está destruindo o crente, destruindo o ministério, é uma arma. Sabe que arma é essa? O desânimo. É triste quando o crente está desanimado. O crente não vem para o culto de quarta porque ele está desanimado. O crente não vem para o culto de sexta porque ele está desanimado. Não é verdade? Às vezes nem para a Santa Ceia. Por quê? Porque o crente está desanimado. O crente desanimado é triste, igreja. É muito triste ver um crente desanimado. Aí Satanás, ele faz o que ele quer com aquele crente que está desanimado. Então, quando ele chega a mandar uma mulher para a tua vida, quando ele manda as drogas, quando ele envia pratos para você, não vai pensando que é o prato que vai te derrubar, não, é o desânimo. Porque quando o prato chegou, Satanás já sabia que você estava desanimado. Aleluia! Amém, igreja? Só que Jesus venceu o pecado e automaticamente ele venceu a morte. E nessa vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte, que a nossa esperança, ela precisa estar firmada. Amém? Então, qual é a esperança? Recapitulando, se eu cair no pecado, igreja, eu não vou ficar prostrado, vou nada. O Espírito me concede a graça do arrependimento, me fazendo confiar na morte de Cristo. Amém? Eu não estou sozinha, eu caí, mas já me levantei. O meu Senhor ressuscitou, Ele está comigo. Ele disse: estarei convosco todos os dias. É todos os dias, igreja. O marido não pode não estar, a esposa, o filho, mas o Senhor, Ele está todos os dias até a consumação dos séculos. Aplaude a Ele. A missionária, né? Se eu morro, presta atenção, igreja, voltando para a palavra, se eu morro em comunhão com Cristo, a igreja não vamos se desesperar de maneira nenhuma, porque a ressurreição é certa. Porque assim como Jesus ressuscitou, aqueles que morrerem em Cristo Jesus vão ressuscitar também. Essa também é a nossa esperança. O que eu tenho que fazer? O meu ente querido morreu em Cristo Jesus. Então, o que foi que ele disse para Maria, para Marta? O teu irmão não morreu, ele dorme. Aleluia. Essa pessoa que saiu do teu lado, ela não morreu, ela? Aleluia. Quando tu entende isso, ainda que fique a saudade, mas o Espírito Santo, ele vem e te consola. Ele passa o bálsamo e diz: calma, ele só está dormindo. Ela só está dormindo naquele grande dia. Te prepara, é tu que está aqui na terra. Firma os teus pés sobre a rocha para te vencer tudo aquilo que vem para impedir a tua chegada no meu reino. Porque vai ser muito triste você chegar lá e dizer: Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu adorei, não faltava um culto, eu era dizimista fiel. O Senhor olhar para você e dizer: te afasta de mim, maldito, eu não te conheço. Então, igreja, aqueles que morreram com Cristo, eles dormem. Amém? Amém, igreja? Amém. Porque o mesmo Espírito
atenção, a ressurreição de Jesus nos garante essas duas alegrias. Qual, pastora? O pecado já está vencido e a ressurreição. Jesus venceu o pecado e também venceu a morte. Jesus ressuscitou. Deixa eu te falar uma coisa. É tão forte a mensagem da ressurreição que Mateus, Marcos, Lucas, o doutor Lucas e João registram a ressurreição de Jesus. Eles têm diferença em algumas palavras, em algumas parábolas, por conta do público para quem eles estavam escrevendo. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Mas todos eles escreveram a glória da ressurreição. Todos eles escreveram a glória da ressurreição. Todos eles fizeram questão. O Espírito Santo tomando ele e disse: olha, escreve aí, eu ressuscitei. Escreve aí para todo tipo de público. Todos precisam saber que eu venci o pecado e que eu venci a morte. Amém, igreja? Igreja, presta atenção. Todos nós encarnamos, olha o nosso erro. O quê? O Natal. Encarnamos o Natal, apesar de saber que está totalmente errada a data do nascimento de Jesus. Mas eu não vim falar sobre isso aqui. Isso fica para uma outra oportunidade. Mas todos nós encarnamos o Natal. Apesar da Páscoa não ser comercializada com a mesma proporção que o Natal, mas não encarnamos. Nós encarnamos o Natal. Não é assim? Na vida de crianças, principalmente, e adolescentes, o foco é desviado, mas a industrialização do cristianismo e do evangelho, a Páscoa é bem menor do que no Natal. Mas não encarnamos, somente encarnamos o Natal. Vamos lá ver? Presta atenção. Comemoramos, ou seja, um menino nasceu, Jesus nasceu, trouxeram presente para Jesus, nós trocamos presente, amigo invisível. José, Maria e Jesus reunidos, famílias se reúnem no Natal, os anjos cantam o seu nascimento, tem cantata de Natal. Nós encarnamos, igreja, o Natal. Estou mentindo? Não, igreja, não. Muitos de nós, às vezes, até enfeitamos a casa, árvore de Natal, colocamos enfeites de Natal, está tudo muito bom, está tudo muito lindo, ou seja, nós deixamos que o nascimento de Jesus faça parte da nossa história. Nós alegramos, vivenciamos o Natal, porém, nascer com promessa de ser libertador, nós vamos ver muitos da Bíblia que nasceram com essa promessa, igreja. Deixa eu te mostrar isso. Isaac, quando nasceu, houve festa, houve presente, banquete. Ele nasceu com a promessa de ser o quê? Um libertador. Samuel já nasceu com a promessa de ser um futuro sacerdote. Ele foi apresentado onde? No templo. Sansão nasceu com a promessa. João Batista já nasceu debaixo da promessa, com a missão de abrir o caminho. Então, igreja, sobre ele também você vai ver, Isaías já havia profetizado o enviado da missão de abrir o caminho. Então, há muitos e muitos anos antes de João Batista nascer, já foi profetizado tudo isso. Vários meninos nasceram, preste atenção, vários meninos nasceram com a promessa de ser o quê? O libertador. Mas tem um porém, igreja, somente um morreu e ressuscitou. Todos morreram, continuam mortos, mas um somente ressuscitou entre eles. Quem foi que ressuscitou? Jesus ressuscitou, igreja. É isso que o Senhor quer nos falar essa noite. O que, pastora? Que eu ainda não entendi onde a senhora quer chegar. Eu ainda não entendi o profundo dessa mensagem. O que é que o Senhor quer dizer essa noite?
simples, entenda o que o Senhor quer dizer. Ele quer dizer para nós encarnarmos a ressurreição. O que Ele quer dizer? Encarne, pratique, viva a ressurreição. É isso, igreja. Nós encarnamos o Natal, mas por que não encarnamos a ressurreição? Simples. É muito mais fácil encarnar o Natal ou colocar um coelhinho do que olhar para a ressurreição de Cristo e lembrar que Jesus morre na Páscoa, ressuscita no dia de Pentecoste e o Espírito Santo desce justamente no dia de Pentecoste e Jesus ressuscita como primícias no primeiro dia da semana. É isso que nós precisamos viver, igreja. Onde Jesus passa, a vida exala o seu perfume. Onde Jesus entra, a podridão da morte é anulada. Jesus ressuscitou. Você sabia que até o sepulcro onde Jesus estava, lá onde colocaram, que era de José de Arimateia, era aquele que nunca foi usado, ele foi o primeiro, ele chegou ali, e depois dele ficou lá como memorial, ninguém usou mais. Você está entendendo? Tudo com Jesus foi diferente, igreja. Então não teve, o mau cheiro, não teve a decomposição, não teve nada disso. O que encontraram lá foi só lençol, mostrando algo para a igreja, que a obra não terminou, que Ele vai voltar, que Ele está vivo, que Ele reina em nosso meio, que Ele está aqui preparado, pronto para abençoar, que Ele está aqui para dar vida, que Ele está aqui para levantar, que Ele está aqui para ressuscitar, e onde não tem vida, Ele vai dar vida sim, e quem já está morto, Ele está pronto para ressuscitar. Basta você dizer: Senhor, eis-me aqui, eu cheguei aqui assim, Senhor, mas eu não vou sair da maneira que eu cheguei. É simples, igreja. A mensagem, já estou encerrando, a mensagem da ressurreição é essa: ninguém dá valor, ninguém acredita, ninguém aplaude, ninguém quer ver, já foi descartado, não serve mais para nada. Epa! Para Jesus não é assim não. Jesus ressuscita quebrando o protocolo. Quando Jesus ressuscita, Ele quebra o protocolo. Por quê, pastora? Porque é diferente, a matemática dele é diferente. Ei, igreja, quando Jesus ressuscita, com certeza naquela época poderia ter dito assim: ei, Jesus, tu tem que aparecer primeiro para Pedro, porque Pedro foi aquele que cortou a orelha do Malco, não é verdade? Não, Jesus, tu tem que aparecer primeiro, sabe para quem? Tu tem que aparecer primeiro para João, o discípulo amado, aquele Jesus que vivia do teu lado. É para ele que tu tem que aparecer, Senhor, na tua ressurreição. Só que Jesus, Ele não obedece homem. Jesus é diferente, a matemática dele é diferente. Mas para quem Jesus aparece? Uma mulher, igreja, uma mulher simples, não conhecida. O nome mais simples, que até hoje é o simples, Maria. Jesus aparece para Maria, aquela que não tinha nada de bom, aquela que não tinha uma boa identidade. A história dela não foi nada de boa, igreja. O que aconteceu com Maria Madalena? Simples, ela foi liberta de 7 demônios. Maria Madalena passou por uma libertação. Foi uma mulher suja, uma mulher pecadora, mas quando Jesus ressuscita, ainda que ninguém viu, ainda que ninguém se interesse por você, olha que Jesus está dizendo: eu entrei aqui para quebrar protocolo. Quando eu ressuscitei, ele pega o vaso quebrado e faz vaso novo. Ele pega os últimos e faz ser o primeiro. Ele faz o maior servir o menor. Ele usa o fraco para confundir o forte. Esse é Jesus. Quando ele ressuscita fazendo esse reboliço, trabalhando na vida de pessoas que não eram nada, que não tinham uma identidade, o passado era sujo. Deus está falando através da minha boca nesse lugar para você que chegou aqui totalmente
com a vida espiritual desenganada. Ele pega o vaso quebrado e faz vaso novo. Ele pega os últimos e faz ser o primeiro. Ele faz o menor, o maior serve o menor. Ele usa o fraco e confunde o forte. Igreja, nesse tempo aqui, a mulher não tinha vez, a mulher não tinha voz. Quando Jesus ressuscita, ele fala Maria Madalena. Com a Maria Madalena, com quem? Com a Maria Madalena, com quem ele falou? Com a Maria Madalena, aquela que era endemoniada. Ele faz os homens, né? Porque era tempo patriarcal, então só que era o bambambam, eram os homens bambambam da época. Ele faz os homens ficarem calados, os homens ficarem presos, e ele começa a dizer: quem? As mulheres. Vai lá, Maria. Quem vai levar as boas novas é tu, Maria. Quem vai falar é você, Maria. O que, Senhor, tu vai dizer? Que aquele que morreu ressuscitou do jeito que eu falei. Havia promessa do quê? Que eu ia morrer. Eu falei que ia morrer, eu morri, mas eu também falei que eu ia ressuscitar, e eu ressuscitei. Vai lá, fala para eles que aquele que ninguém acreditava, aquele que foi humilhado, aquele que foi cuspido, aquele que foi pisado, aquele que foi desacreditado, aquele que na hora de darem água no momento de sede, deram vinagre na boca de Jesus. Fala para eles, vai lá, avisa que eu ressuscitei. Eu vou aparecer para aquela que não tem título de nada. Igreja, essa é a mensagem da ressurreição. Eu vim falar de alguém que olhou para você com um olhar diferente. Eu vim falar de alguém essa noite que diz que a obra ainda nem começou na tua vida, porque muitas vezes nem você acredita em você. Quando você diz parou, ele diz: ei, agora que vai começar. Quando você diz que não tem mais jeito, ele entra em ação. Eu ressuscitei para que tu tivesse vida. Eu ressuscitei para pagar aquilo que tu devia, o que? A tua dívida do pecado. A morte já não tem mais poder sobre ti. O pecado já não tem mais poder sobre ti. Eu vim dizer que tu és um vaso escolhido. Eu vim dizer que tu és um vaso de honra. Eu vim dizer para ti que tu és aquela como menina dos meus olhos. Eu vejo em ti aquilo que ninguém vê. Eu trabalho na tua vida de uma maneira sobrenatural. E através do evangelho na tua vida, eu te usarei para ressuscitar mortos, para trabalhar em vidas que tu nem imagina. Eu vou fazer grande reboliço através de ti. Te provarei que eu sou o Senhor. Quero da maneira que eu quero, para te saber que eu sou Deus e faço como eu quero. Eu te trouxe rica, era necessário. Estarei que onde eu ando vai arrabasture caso. Não perde tempo, igreja. Isso é noite de reconciliação, é noite de renovo. Nós vamos cercar a mesa, e com certeza o Senhor está aqui para nos perdoar. O Senhor está aqui para nos ajudar a levantar a cabeça e continuar marchando. Abre a tua Bíblia em 1 Coríntios. Aleluia! Aleluia. Rei anchoia aqui a deribi canto la bastu deribi canto. 1 Coríntios capítulo 11. Capítulo 11, versículo 23 em diante, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi
traído, ele tomou o pão. E tendo dado graça, ele partiu e disse. Foi o que ele disse: esse é o meu, que é partido por vós. Não estão com a Bíblia aberta, gente? Na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Não precisava ser assim, né? Mas tem que fazer para que a igreja lembre que ele ressuscitou. Infelizmente. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice. Esse cálice ele tomou o cálice dizendo: é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerte pão e beberdes cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem até hoje. Aleluia. Vamos orar, igreja. Coloca a tua Bíblia no teu assento e vamos orar. Senhor, nesta hora de oração, eu peço ao Senhor uma bênção toda especial sobre a vida dessas duas crianças que estão aqui. Eu tenho certeza que é um orgulho para os pais ver, Pai, ainda na meninice, elas trabalhando na igreja, na obra do Senhor. Então, Senhor, nesta hora de oração, eu estou abençoando a vida delas duas, Pai. Que o Senhor venha cobri-la com teu sangue, não deixando, Pai, que nenhuma delas saia do teu caminho, que nenhuma delas desista do Senhor, Pai. Que elas venham fazer a tua obra a tempo e fora de tempo. Eu quero profetizar, Pai, uma unção na vida delas duas essa noite, porque são duas profetas. Senhor, vão tentar calar, vão tentar parar elas duas, mas o Senhor não vai deixar. Repreende o espírito da morte, Pai. Repreende todo